Dando sequência ao nosso treinamento Quero Ser um Corretor, uma coisa muito importante que o corretor tem que fazer é contas. Então, por mais que ela seja difícil, a gente vai entender de uma forma simples como que a gente vai fazer as contas. Então, tem gente que fala que conta se limitaria só a mais e menos já está ótimo, mas não, a gente, na corretagem, a nossa conta principal é a porcentagem. A porcentagem, a gente vai entender ela melhor quando a gente entender qual que é o ponto de vista que eu melhor enxergo. Então vamos entender o ponto de vista da porcentagem. Ela pode ser uma fração, o famoso 1/2, é uma fração. Ela pode ser uma porcentagem, 50%, que é a mesma coisa. Ele pode ser decimal, que é o 0,5, ou o que eu mais gosto, que o pessoal entende melhor. Ele pode ser o dinheiro, que é 50 centavos. Aqui é tudo a mesma coisa. Então, como que eu vou entender bem a porcentagem? Quando eu entender o que ela realmente significa. Então, o próprio nome porcentagem ou porcento é a divisão de 100. Quantos centavos eu tenho que ter para ter R$1? Quantos? 100. Então, a minha moeda de 50 centavos é a metade de R$1. É 50% de R$1. É 0,5 e decimais de R$1. E é 0,50. Às vezes a gente digita na calculadora 0,50 e de repente some o zero daqui e fica só 0,5. Por quê? Ele está usando o decimal, ele não entende que você está pensando em 50 centavos. Então, quando a gente começa a entender, fica mais fácil. Tem pessoas que às vezes erram e ao invés de colocar 0,5, a pessoa acha 0,05 é a mesma coisa. Só que na verdade esse 0,05 nada mais é em dinheiro que é quanto? Quantos centavos? 5. É a mesma coisa que 0,05 centavos. Só que na porcentagem é a mesma coisa que 5%. Na fração é a mesma coisa que 5 sobre 100 ou 1 sobre 20. Ou seja, 5 centavos de R$1 ou uma moeda de 20 moedas de 5 centavos para dar R$1. Isso é a fração. Então, quando eu penso em fração é quantas partes de quantas? Uma parte de 20, ou seja, uma moeda de 5 centavos, eu preciso de 20 moedas para ter R$1. É uma parte de 20, que é a mesma coisa que 5%, a mesma coisa que 0,05, mesma coisa que 5 centavos. Então, quando eu entendo aqui essa parte decimal ou transformo em moeda, eu vou entender a porcentagem. A porcentagem não é difícil, ela é mal compreendida. Então, se a gente puder entender aonde que vai ficar o zero, vai fazer total diferença. Vamos ver um outro aspecto? Que outra moeda eu tenho? Já viu que 5 centavos é de 50. Que moeda eu tenho ainda em R$1? 25 centavos. Eu tenho uma moeda de 25 centavos, que eu coloco 0,25. No decrescente, ou no decimal, quanto que ele vai representar para mim? 0,25. E na porcentagem, quantos por cento vai representar para mim? 25. E na fração, quanto que ele vai representar para mim? 1 de 4, né? 1 de 4. Ou 2 de 8. Mas é 1 de 4. Então, 1 de 4. Por que ele é 1 de 4? Eu preciso de 4 moedas de 25 centavos para ter R$1. Então, se eu tenho uma moeda ao invés de 4, eu tenho 25%, eu tenho 0,5, eu tenho 25 centavos.
Agora, quer ver outra moeda que complica? Qual moeda falta aqui? 10. A moeda de 10 centavos, no decimal eu descrevo ela como? Zero, 0 no final não vale nada. Então 10, 100, 1000 não vale nada. Agora, 0 antes do número, esse 10, se o 0 é antes, nada mais é que 1 centavo. Nada mais é aqui que 10%, nada mais é aqui que é 1 em 10. É uma moeda de 10 que eu preciso para R$1. Aqui, ele é 1% e é 1 sobre 100. Uma moeda de 100 moedas. Então, quando eu começo a entender a minha fração e montar a minha fração, o meu erro é menor. Todo mundo conseguiu entender essa parte aqui? Então, está na dúvida? Peraí, quanto que ele representa em moeda? Mesmo que eu coloque ele em moeda e depois a calculadora some com o 0, não tem problema. Eu tenho que pôr o 0 no lugar certo. Se eu colocar o 0 antes, ele é 5 centavos, 5%. Se eu coloco o 0 depois ou eu não coloco o 0, é 50%. Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa questão. Então a melhor maneira de a gente trabalhar a porcentagem sempre vai ser em número decimais. Cada pessoa faz a conta de um jeito na calculadora, mas a forma para você não errar, transforma em números decimais. Não tem erro. Vamos entender como que vai funcionar em números decimais? Tem gente que pega e quer fazer o valor, lembrando que 1, ele é 100%. O 1 de moeda é R$1. E na fração é 1 de 1. Então eu tenho que sempre lembrar que 1 é 100%. Ah, mas o proprietário, ele vai ter o imposto, ele pediu para calcular a comissão, ele pediu para mim acrescentar 10%. Se eu acrescento 10%, ele não é mais 1, ele é 1,1. Então se ele é 1,1, ele é a mesma coisa que 11 sobre 10. Ele é a mesma coisa que 110%. Ele é a mesma coisa que R$1,10. Então toda vez que eu passar do inteiro, ele já não é mais 1. Ele é 1,1, ele é 110%. Esse 1 após o número 1 aqui é os 10%. Esse 1 antes da vírgula é os 100%. Por que na fração ele é 11? Eu tenho 11 pedaços de 10. Então 10 eu tenho inteiro, mais um 11º pedaço. E no dinheiro, eu tenho 11 moedas das 10 moedas que eu precisaria de 10 centavos. Então eu tenho R$1,10. Então essa forma fica uma decimal. Então no decimal, eu vou sempre entender melhor a minha fração. Ah, mas eu quero dobrar o valor. Se eu quero dobrar o valor de alguma coisa, é 2. Que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Duas partes de 1. Eu tenho o dobro daquele inteiro. É a mesma coisa que 200%. É a mesma coisa que 2,0. É a mesma coisa que R$2. Então eu tenho duas partes de 1 inteiro. Ou seja, eu tenho 2 inteiros. Eu tenho 2 que representa 200%, que representa 2,0 no decimal, que representa R$2. Então, o decimal menor ou maior, eu sempre tenho que lembrar que 1 é inteiro, o inteiro é 100%. O inteiro mais um pouco é acima de 100%. Menos que o inteiro é abaixo de 100%. Todo mundo entendeu essa parte? Só que também pegando assim, essa questão do decimal, como que eu vou fazer as contas para agregar valores? Digamos que eu estou pegando um imóvel, o proprietário falou assim, ó,
Eu quero na minha mão 100 mil. Então você vai acrescentar os 6%. Como que eu vou fazer essa conta? Será que é 100 mais 6%, 106? Será que é assim? Eu faço a conta inversa. Então o que acontece? Eu pego os 100 mil, eu vou dividir por 0,94. Quem poderia fazer a conta para a gente aí? Pode ser, para a gente fazer certo. De cabeça, não. De cabeça vai dar 106 e 600 e uns quebradinhos. Mas fazer. É 100 dividido por 0,94. 9.400. 106. 106 e 38. 106 e 38. Então, esse é o valor que vai ter. Esse valor aqui passou a ser o 100%. Esse valor aqui era o 100%. Então, por que esse passou a ser o 100%? Para o proprietário, na cabeça dele, este é o 100% dele. Na venda, este é o 100% da venda. Agora faz para mim na calculadora 106,38 menos 6%. Menos 6%. 106,38. Menos 6%. 99. Isso? É, 99,99, porque eu não usei todos os números decimais. Então, ele voltou para 100%, para 100 mil. Todo mundo entendeu? Então, a regra é muito simples. Toda vez que eu for pegar uma coisa na mão, vamos colocar assim, na mão do proprietário, na mão do fornecedor, eu estou comprando uma mercadoria, estou revendendo a mercadoria, é o valor que eu estou investindo na mercadoria. Ele é o 100% da minha compra, não é o 100% da minha venda. Aí eu tenho o meu lucro em porcentagem. Como que eu vou calcular esse meu lucro? Fala um lucro, Raquel, que você acha que é legal para poder repassar um produto que você compra e revende. Não vamos pensar em imóvel, pensar em qualquer produto. Só de lucro? Só de lucro. 50%? 50%. Então, se a Raquel ela quer um lucro de 50%, eu vou pegar o lucro menos 100%. 100 menos 50, 50. Divide para mim 100 por 50. Oi? 2. Então, quando eu dividir 100 por 50, eu vou ter 200. Quando eu tirar 50% de 200, eu vou voltar a ter os 100. Então, para mim ter 50%, eu dobro. Aí eu vou ter 50% fornecedor, 50% lucro. Então, 50-50. Vamos pegar uma outra porcentagem. Fala uma porcentagem, Gabi, que você acha legal, sem ser 50%. 70%. Essa aí tem perfil para trabalhar no governo, 70%. Caramba, essa achei. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 100, tá? Só que aí não é 70%? Menos 70, quanto que dá? 30. Pega para mim 100 vezes 30. 100 vezes 30? Isso, faz essa conta. 30. Não, é 0,30, perdão. 100 vezes 0,30.
300. Aí, vamos lá. 300 faz aí menos 70%. 333,33. Então, quando eu pego, quero 70, 100 dividido por 30 é 333,33. 333,33 menos 70%, eu voltei para o 100. Por quê? Eu pego a mercadoria a 100, vendo a 333, quando eu tiro os 100 de lado, esses meus 200, representou 70%. Eu preciso fazer por isso? Não. Não é mais fácil fazer assim? Eu quero 6% de 100 mil, eu faço ali, pronto, acabou. Tá, como é que você faz ali pronto? Quanto que é 1% de 100 mil? Eu peguei, na minha cabeça eu faria isso, aí mais 6 pronto. Ou faria isso que você falou, 0,94 é interessante. Se fosse 8%, Vamos. 0,92. É isso. Se É isso fosse- que a gente está fazendo. A gente só está entendendo por que dá certo. Vamos pegar um exemplo. Eu tô saindo fumaça já. Vamos pegar um exemplo. Vocês estão saindo fumaça? Viu? Ó, todo mundo Ó, saindo vamos fumaça. pegar um exemplo. 100. Eu quero aplicar 20%. Já. Muitas coisas, um exemplo, a telefonia, sabe quanto que é o imposto do governo? 20%. Não, 70 é HB. Imposto do governo. É que ela cobra os impostos de bebidas, cigarros, produto importado. Então, Postão. mais 20% é 120, certo? Quando eu tiro 20% de 120, ou vezes, ele vai dar 24. Quando eu pego 120 menos 24, quanto ficou para a empresa? 96. Tem o 100 que ela queria? Não. Então ela não pode somar mais 20%. Aí a empresa, ela faz o quê? Ela pega o 100 e divide, então ela não faz mais, ela divide. Se ela vai pagar 20% para o governo, ela vai dividir por 0,80. Quando ela divide 100 por 0,80, ela tem 125. Quando ela pega 20% de 125, é R$25. Quando ela tira 25 de 125, ela chega no 100 que ela quer. Então aquela conta simples que você me ensinou lá. A já conta faz mais simples. 0,94, 0,92, 0,80. Essa é a conta. Só dividir. Pronto. Só. Porque senão nós vamos ficar doidos. Peraí, Pensou? 0,94, 0,11. O inteiro é 1. Aí você vai Exatamente. tirar 6%. Deixa eu traduzir ele, que eu já estou Então, o inteiro é o 100. Aí Aí é você coloca 1,00. 0,00. Aí você quer saber quanto que você quer de 100 mil. Você 6% que você vai cobrar, aí você vai pôr 0,94, porque você tirou 6%. Você Só que você coloca- vai dividir, sempre dividir. Então, é 100 mil dividido por 0,94? Isso. Você tá formando nós? Vocês acham que fazer vídeo e ensinar vocês brigando aí por causa da conta é fácil? A gente filma. Deixa vocês entenderem. Entendeu? Agora vamos voltar para cá. Agora, se for que nem 20%, você vai de 0,80. Se for 70%, se for 0,70. É justamente isso que eu quero. Vocês entenderem como simplificar. Então, o método mais simples de todos, não tem método mais simples do que esse. É só dividir. Eu quero esse valor. Eu quero 100, eu quero 200, eu quero 300. Eu faço dividido. Tá, eu vou trabalhar com 6%? 0,94. Aí eu vou trabalhar com 8%? 0,92. Eu vou trabalhar com 10%? 0,90. Ou seja, se o meu inteiro é 100 e a minha parte é 6, 100 menos 6, 94. Então 100 dividido por 0,94. Não podem esquecer do zero, tá?
Nós vamos pegar um imóvel aí de 120 mil, vamos querer vender ele por 1.200.000. Isso que é bom. Assim que a Quero você ver não um vende. contra-comprador para isso. Aí, eu quero trabalhar com 8%. É 200 dividido por 0,92. Eu quero trabalhar com 10%. É dividido por 0,90. Então eu pego a minha porcentagem, tiro de 100, mas eu lembro que é 0, aquele valor que eu tenho depois de tirar de 100. Ele vai dar exato. Aí se o proprietário quiser fazer a conta, ó, o preço final vai ser este, faço a conta, mostro para ele que o valor dele em mão não foi mexido. Tem um proprietário que ele fala, não, eu quero 100 já pagando a sua comissão. Quanto vai ficar na minha mão? Aí vocês fazem 100 menos 6%. Ó, na sua mão, 94 mil. Ah, tá bom, pode manter. 100 menos 8%. Na sua mão, 92. Pode manter. 100 menos 10%. Na sua mão, 90. Pode manter. Então tem muito proprietário que fala, esse valor já é valor final. Quanto vai ficar para mim? Então aí que eu aplico menos a porcentagem. Pode falar. Professor, esse 200 é o valor do imóvel, é isso? O valor do imóvel na mão do proprietário. Entendi. Na mão do proprietário, descontando se ele comissão. quer 500 mil, ali se fosse 500, também vai ser 0,94. Isso. Sempre. Então Viu? o que Mais fácil. acontece? Peraí, se ele quiser 500 Ele quer 500 mil, aqui, ó. Mas ele quer 6%. Ah, tá. E 6%. Aí, 94. Sempre isso. A questão Porque é simples. 6% sempre vai É o diminuir, valor, é o valor dividido pelo 100% menos a porcentagem. A porcentagem de 5, de 6, de 7, de 8, de 10, tudo negociável. É só você fazer a conta. Não importa se o imóvel é 100, 200, 300, 1 milhão, a conta é sempre a mesma. Se o proprietário falar, este é o valor que eu quero, o valor final, aí vamos negociar a comissão e fazer as contas para ele, menos 6%. O valor final na sua mão é esse. Se o valor final na sua mão é 94, a comissão é 6. Se o valor final na sua mão, um exemplo, trabalhando com 150 mil, é 141 mil, a comissão é 9. Então a gente sempre vai fazer esses dois tipos de conta. Ou calcular para saber qual o valor que eu vou anunciar. Ontem um corretor mandou mensagem para mim assim, o imóvel proprietário quer 100 mil na mão e paga 6% de comissão, então é 106. Eu falei para ele, então ele paga menos do que 6%, que quando tirar 6% de 106, não vai dar 6 mil. Aí ele ficou lá tudo perdido. Então por isso que a gente tem que saber fazer a conta, saber... Mas o que você falou de 9%? Que agora eu me perdi. Não importa a porcentagem, a regra é a mesma. A regra é 100%. Esse 100% é valor final, eu vou calcular menos a porcentagem para ele saber quanto que é na mão dele. Não, esse valor é na minha mão, você vai acrescentar a comissão, dividido por 0, aí eu pego 100 menos a porcentagem. É 100 menos 6, 0,94. Mas só se a pessoa... 100 menos 8, 0,92. Mas só se a pessoa falar assim, ó, eu quero que o meu imóvel seja vendido por 200 mil. Isso. Anuncie por 200 mil. Aí você vai fazer essa conta. Exatamente, menos a porcentagem. É 200 mil tirando? Porque o que acontece? Ou é 200 mil na sua mão? É isso. Exatamente. Mas se a pessoa quer uma coisa muito comum de acontecer é o proprietário querer na mão dele o valor de mercado. Aí você tem que pegar e falar, não, peraí, está todo mundo vendendo a 200, pagando a imobiliária, você quer 200 e paga a imobiliária fora, o seu não vai vender. Então quem paga os nossos serviços não é o comprador, é o vendedor. Ou ele estipula em mãos o valor que ele quer, aonde ao somar a comissão está em mercado, ou ele oferece o valor em mercado pagando a comissão. Agora ele querer oferecer valor de mercado mais a comissão, ele não vende. Ele querer oferecer o valor de mercado bem abaixo do mercado, agregando a nossa comissão,
às vezes ainda fica mais barato do que mercado. Vendemos mais barato do que mercado, vende-se mais rápido. Então não adianta eu pegar e falar, não, vale 100, o proprietário quer 50, eu vou vender por 100. Não, o proprietário quer vender por 50 porque ele quer vender rápido. Respeito a opinião dele, até melhor que vende-se mais rápido. Porém, eu tenho que entender, esse valor bem abaixo de mercado é o valor na mão dele, ou é o valor que eu vou acrescentar à comissão, ou é o valor que eu vou retirar a comissão. Para isso que eu vou usar essas duas situações. Existem poucos casos que eu nem calculo a comissão. Existem alguns casos que o imóvel está sendo vendido abaixo do valor de mercado, ou é um imóvel que vai passar para o investidor, que ele vai ter que fazer documentos, fazer inventário, assumir dívidas. Aí eu não estou vendendo uma porcentagem, eu estou vendendo uma prestação de serviços. Tem alguns casos que a gente trabalha com valor mínimo. Ó, o seu valor é este, mas existe o saldo devedor, existe toda essa situação que vai encarecer para o cliente. Eu tenho que levar tudo isso em consideração, a minha prestação de serviço, o valor mínimo é esse. Então tem casos que a gente não calcula a porcentagem, a gente trabalha o valor de prestação de serviço. Mas a questão é, eu tenho que entender a porcentagem da melhor forma que eu vou enxergar, para poder fazer a conta. Eu não preciso ser nenhum expert em matemática, saber fazer nada extraordinário. Eu só tenho que entender como que eu vou calcular. Por que eu vou fazer 0,94? Eu não sei. Mas eu sei que a regra é essa e sei usar essa regra e variar em números. Já é o suficiente. Viu como é mais simples? Mas para entender o mais simples, tem que entender o porquê de tudo. É que a gente Então, não tem esse... a gente passa o porquê e depois simplifica. A gente não tem isso. Sandrinho, pode encerrar, por favor? Então encerramos a parte aqui de porcentagens.